Olá, um abraço forte para todos vocês que nos acompanham em mais um programa Cabeça para Cima, que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. Você já sabe, né, que pelo site você pode usar o seu aplicativo, no seu smartphone, no seu tablet, de forma que a Rede Boas Novas, a nossa programação, ela acompanha você onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E a gente pode chegar até você com a nossa palavra de amor, com o amor de Jesus, que é aquilo que a gente busca transmitir todos os dias, através de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pelo seu retorno, pelas mensagens carinhosas que vocês continuamente mandam para a gente. Elas são muito alimentadoras. E é muito bom saber que nós estamos cumprindo a nossa missão de abençoar vidas. É isso que a gente quer fazer todos os dias e através de toda a nossa programação. Vocês devem conhecer um ditado popular que ele diz que, é bastante comum inclusive, e ele diz que política, futebol e religião não se discute. Pensando o tema religião, alguns estudiosos dizem que quem defende esse ditado popular defende também a ideia de que todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus. E essa é a principal temática do pluralismo religioso, que é muito comum, bastante adotado e absolutamente legítimo nos Estados democráticos. Mas o que é, de fato, o pluralismo religioso? É o que nós vamos saber no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo e temos um time muito especial para nos ajudar nessa reflexão. O Brasil é um país que possui uma rica variedade religiosa, em função da mistura cultural, fruto dos vários processos imigratórios. Encontramos em nosso país diversas religiões. Por possuir um Estado laico, o Brasil apresenta liberdade de culto religioso e também a separação entre Estado e Igreja. O Brasil ainda é a maior nação católica do mundo, mas na última década a Igreja teve uma redução de 1.700.000 fiéis, um encolhimento de 12,2%, segundo o IBGE. Mantida essa tendência, em no máximo 30 anos, católicos e evangélicos estarão empatados em tamanho na população. Os números mostram uma redução acentuada de poder da Igreja Católica no país nas últimas décadas. A mudança foi lenta entre 1872 e 1970, com perda de 7,9% de participação católica no total da população ao longo de quase um século, e tornou-se acelerada nos últimos 20 anos, quando a retração foi de 22%. É isso aí, né? Vocês ouviram o nosso informativo. O Brasil é tipicamente um país onde predomina o pluralismo religioso, porque somos um Estado democrático, né? Você certamente já ouviu muitas vezes essa expressão de que o Estado é laico, portanto, ele não se mistura com a questão de religião. Mas e aí, você acha que todos os caminhos levam a Deus? Todas as religiões levam a Deus? Você entende o que é o pluralismo religioso, o que é fundamentalismo? Vamos tentar passar por essas questões e conversar sobre esse tema no Cabeça para Cima de hoje. Para nos ajudar a refletir, recebo aqui no estúdio o Henrique Araújo. Henrique, ele já esteve conosco aqui no programa, ele é deão, professor do Seminário Teológico Betel e também é pastor na Igreja Batista Vida. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado você, prezada Celeste. É uma alegria retornar ao programa e o que a gente espera é que nesse rico tema, nesse intercâmbio de informações, a gente possa enriquecer aprendendo um com o outro, observando as semelhanças, as diferenças e lançar luzes sobre o telespectador para ele compreender melhor a temática. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Também conosco, quero apresentar para vocês o Nelson Águia. Nelson, ele é diácono, secretário da Comissão da Arquidiocese do Rio de Janeiro para Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Celeste, pelo convite também de estar aqui hoje para discutirmos esse tema riquíssimo. Verdade, né? É um tema que precisa reflexão. Com certeza. Importante.
Gente, e completa o nosso time de hoje o Márcio Cabral. O Márcio, ele é palestrante, é espírita e trabalhador voluntário no Instituto Casa de Adriana. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Querida irmã Celeste, na verdade nós é que agradecemos, né, por você nos dar essa oportunidade de estarmos reunidos aqui em nome de Jesus, até porque foi o próprio Jesus quem falou que todas as vezes que 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dele, ele aqui estaria conosco. Isso então, mesmo. trago também um abraço bastante fraterno do Instituto Casa de Adriana, para você e para os nossos demais irmãos. Obrigada, muitíssimo obrigada. Gente, assim, né? A gente fala tanto em pluralismo religioso, é um tema que hoje em dia ele está aparecendo, né? Uma expressão que aparece o tempo todo, muito mais vezes aí na mídia, de uma forma geral. Mas talvez muitas pessoas não entendam exatamente o que é pluralismo religioso. Vamos começar tentando definir esse negócio? O que é o pluralismo religioso? Celeste, parece que quando a gente pensa pluralismo religioso vai depender de quem fala e da literatura que a gente lê. Algumas conotações, alguns significados pode ter o termo. Pluralismo religioso dentro das igrejas pode se referir à fragmentação eclesiástica e pulverização em diversas outras denominações e outras igrejas. Pode se referir a uma própria teologia. Existe uma teologia criada em 1965 com esse nome, de teologia do pluralismo religioso, ou pode também se referir a um fenômeno contemporâneo de uma tendência do ser humano mais do que nunca buscar a espiritualidade, a religiosidade ou coisa afim. Em relação à temática do programa, me parece que vai girar em torno principalmente da primeira e da terceira, né? Quando a gente pensa nesse fenômeno de um grande número sem precedentes, pelo menos na história brasileira, de denominações e igrejas que a gente pode encontrar. Perfeito, Nelson. Vivemos num mundo plural, queiramos ou não, né? Não se tem mais um pensamento único para determinados assuntos e certos assuntos. Isso é bom, porque isso nos traz uma riqueza muito grande para a humanidade, para o ser humano, né? Não vivemos mais naquele mundo da cristandade medieval, em que só tínhamos o pensamento cristão que dominava a sociedade, que guiava o Estado, que orientava o rei, o primeiro-ministro, etc. Não, ótimo. É bom que tenhamos uma pluralidade de pensamentos, de filosofias, de ver o mundo, de estar com o outro. Bem, isso se coloca também, evidentemente, no campo religioso, né? Vivemos, queiramos ou não, as nossas igrejas aceitem ou não, as religiões aceitem ou não, queiram ou não, vivemos num mundo em que temos um pluralismo da visão, da percepção de Deus. Então, eu não vejo isso como algo negativo, absolutamente. Pelo contrário, é uma riqueza que se coloca, não é, perante a humanidade. Não é? As crianças, os jovens hoje, já crescem em pluralidade. Querem ver o mundo de diferentes facetas, de diferentes ordens, de pensamentos. E isso é um enriquecimento. Verdade, eu concordo em gênero, número e grau com essa questão de que essa pluralidade de pensamentos, de ideias, de conceitos, ela é irreversível. Ela é irreversível, ela está aí. A grande questão, e isso nos mostra a maior necessidade da gente poder entender cada vez mais o que está sendo dito, qual é o conceito que está por trás de cada uma dessas questões, de cada um desses conceitos, para a gente poder tomar uma decisão e para a gente poder entender qual a verdadeira ou qual a direção que queremos tomar, né? É mais do que nunca importante que cada um entenda, leia sobre os diversos assuntos, para poder fazer a sua escolha certa, para tomar a sua decisão, né? Porque diante da diversidade o desafio é esse, né? Você entender que mundo é esse, para você não ficar, às vezes, numa busca sem fim de algo que você, na verdade, não entende, só tem uma expectativa, mas vai embora e não consegue se encontrar, né? Mas antes da gente continuar, eu quero ouvir a opinião do Márcio também. Irmã Celeste, eu resumo com uma única palavra essa questão do pluralismo religioso. Evolução. A evolução que tanto a doutrina espírita desenvolve e trabalha por ela. Não estamos, como nosso irmão Diácono falou, não estamos mais num tempo de estar
centralizado numa outra religião, sabe? Há necessidade de um debate geral, um debate democrático, com responsabilidade. Tá? Então, eu penso que, inclusive, o próprio Papa Francisco, ele está num trabalho de ecumenismo, ele está visitando igrejas protestantes com o objetivo de quê? De uma igualdade, um equilíbrio, e acabar com aquela diferença que foi tão bem explicada aqui pelo nosso querido Diago. Num tempo, né, em que a gente fala nessa questão do pluralismo, a gente fala em tantas novas religiões, também se defende um conceito central de que religião é algo periférico, eu vou chamar assim, né? Porque mais importante do que a religião é, efetivamente, a gente entender Deus, o amor de Deus, porque as religiões, elas parece que tomam ou a cara, ou elas adotam, né, uma pluralidade de conceitos escolhidos por homens, mas aí como a gente olhar e distinguir religião daquilo que efetivamente Deus tem definido e preparado para cada um de nós, né? Como é que se cria uma religião? Como é que se cria uma religião? Como é que surge uma nova religião? Pegando o seu gancho, você falou muito bem, né? Veja, quem acredita na salvação, não é? Em estar com Deus em definitivo na vida eterna, sabe que religião não salva ninguém, né? Quem nos salva é a nossa aderência à pessoa divina, não é? A religião, ela pode nos encaminhar, nos orientar, nos fortalecer nesse caminho, não é? Mas quem salva é Deus, é Ele que nos salva. A religião é como uma estrada, não é? Em que a estrada é Deus, em que nós caminhamos nela, e a religião são as suas placas, que nos indicam o caminho de onde nós iremos nos encontrar com o ser divino, não é? Com Deus, com o transcendente, com o espiritual. Não é? Então, o fato de vivermos numa pluralidade espiritual, eu acho que é uma riqueza. O problema é como nós nos colocamos como pessoa plural, em respeitar o outro, em respeitar o caminho do outro, o tempo do outro, o ser do outro, a visão do outro. Eu acho que é mais ou menos essa questão aí do pluralismo, e como você colocou muito bem, não é a religião em si que nós temos que verificar, mas a aderência da pessoa ao bem, ao bom, ao belo, que é o ser de Deus. Pegando uma palavra aqui junto com o Nelson, né, Celeste? Nesse mundo plural que nós temos, eu acho que também cabe a lembrança, tanto histórica como geográfica. É tendência do Ocidente a gente colocar, às vezes, a religião em um compartimento diferente da Ásia e da África. Quando você chega para as religiões de África e religiões de Ásia, é muito comum o indivíduo ele não dissociar jamais a religião da vida. Para ele está tudo muito misturado, muito junto. No Brasil, a gente passa, não só o Brasil, mas o Ocidente como um todo, um fenômeno chamado secularização, que é você tentar separar, como se nós tivéssemos duas vidas, uma vida profissional, uma vida acadêmica e a minha vida religiosa. Verdade. A gente tenta colocar em compartimentos, enquanto em outros lugares do mundo isso não é visto. Isso parece que quando a gente vai partir da Bíblia para observar isso, soa um pouco estranho esse fenômeno de separação, como eu tendo uma vida secular e uma vida religiosa. Porque como será que a minha crença não vai afetar no meu procedimento? Então, isso também deve ser levado em conta dentro das nossas reflexões, acho que é pertinente. Verdade. Eu tenho, assim, uma coisa com essa história, né? Não, isso na vida secular, tudo certo, mas na vida religiosa, a gente acaba fazendo essa dicotomia, cisão, né? Essa coisa. Talvez por isso cause tanta estranheza, às vezes, quando a gente olha para o povo islâmico, né? E algumas atitudes que eles têm que são tão, às vezes, confusas e trazem até certo incômodo, né? Porque não há uma dissociação que, às vezes, na linha do raciocínio precisa haver, né? A gente, não é separar a religião religião ou os princípios cristãos ou os princípios religiosos da vida,
porque eu penso que os princípios bíblicos ou os princípios doutrinários, os princípios de qualquer religião, a utilidade deles é para a vida, para os relacionamentos, para o teu dia a dia aqui e com Deus especificamente, né? Com Deus especificamente, mas eu não te ouvi. Irmã Celeste, eu particularmente tenho um carinho todo especial, tanto pelo catolicismo como pelo protestantismo, tá? Porque esse tema pluralismo das religiões, eu me sinto muito bem, porque na verdade eu sou uma espécie de pluralismo, porque eu já fui protestante e já fui católico. Tá? Eu entendo que se eu sou o que eu sou hoje, eu devo grande parte da minha vida ao catolicismo. Tá? É como um médico, é como um psicólogo, é como um engenheiro, que se não tiver um ensino fundamental razoavelmente bom, ele dificilmente vai ser um bom profissional no futuro. Então, inclusive, vai aqui meu carinho todo especial pelas professoras do primeiro segmento, que muitas vezes são muito injustamente... Né? E eu concordo com o Diácono quando ele falou que não é a religião que salva. Sim. Agora, eu vou pedir licença a ele para dizer que nós espíritas entendemos que não é bem por aí que Deus nos salva. Tá? E a frase marcante, para comprovar o que eu estou falando, entre centenas, por que não dizer milhares de frases maravilhosas, passagens, mensagens maravilhosas de Cristo, eu tenho uma como carro-chefe. E essa frase como carro-chefe é: a cada um conforme suas obras. Tá? Então, quando Jesus fala a cada um conforme as suas obras, ele coloca em cima de cada um a sua própria responsabilidade. Ele mostra que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, na verdade, Deus é fundamental? Evidentemente que é. Jesus, não tenha dúvida nenhuma disso. Mas, fundamentalmente, quem nos salva somos nós mesmos, através das nossas obras, conforme o próprio Mestre Jesus falou. É coisa a se pensar, não é? Porque quando a gente pensa na perspectiva da palavra de Jesus, que ele dará a cada um segundo as suas obras, acho muito interessante porque você tem um contexto de Mateus 25, o texto começa dizendo que ele porá a um lado, à sua direita, as ovelhas e à sua esquerda os bodes, e aí vai dizer que vai dar a cada um segundo as suas obras. Porque quando a gente pensa de uma forma teológica em geral, dentro da concepção do pecado do ser humano, o ser humano é totalmente incapaz de tentar, muitas vezes, fazer o bem por sua própria natureza, não é? E por isso a gente enfatiza tanto a graça de Deus, porque a única possibilidade é a extensão do favor divino e da graça de Deus, nos possibilitando a tentar fazer alguma coisa boa. Então, a obra para a salvação, ela principia na obra da salvação de Jesus. É mais ou menos como Mateus 5, quando diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se a gente pensar quem é manso, basicamente nenhum de nós se enquadra na categoria de mansidão, visto que em algum momento perdemos a nossa estribeira ou perdemos a nossa razão. Mas quando se pensa em bem-aventurados mansos, é naquele manso de Mateus 11, 28, que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, dentro da perspectiva teológica, de uma forma geral, a obra ela é contabilizada a partir da maior obra, que é a obra salvífica de Jesus, e por isso há algumas peculiaridades, além das semelhanças, existem peculiaridades próprias inerentes a cada religião, em que quando a gente observa na perspectiva de Cristo, se não for a obra salvífica dele, a nossa simplesmente será uma mera palha que pode ser soprada por Deus naquele grande dia. Eu acho que em carinho com aquilo que o nosso prezado Márcio ele falou, cabe apenas a gente lembrar e salientar isso, dessa precaução, que a obra de Cristo, se não principiadas demais, elas podem ser consideradas obras de palha naquele grande dia. Perfeito. Gente, talvez essa questão, né? Cada uma das religiões, elas têm os seus princípios colocados. Eu só quero salientar, e para não ser indelicada com ninguém mesmo, né? Nem com o nosso público, nós não vamos aqui discutir cada uma das religiões, nós queremos falar sobre o pluralismo religioso, como isso tem impactado o nosso momento, o nosso país. E daí vou salientar mais uma vez a importância da leitura, do aprofundamento
né, de conteúdo. Aqui a gente recomenda a leitura da Bíblia, aí você, João, me permitiu o privilégio, né, da posição, da indicação, mas para a formação nossa conceitual cristã, né? A Bíblia, que é o nosso manual de ordem de fé religioso, ela nos ensina que a salvação ela é gratuita, mas Deus determina o livre-arbítrio, né? Ele age de acordo com o livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher os caminhos, as alternativas, etc., que nos levam a Ele, de alguma forma. Eu preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou para o intervalo e volto já já para a gente continuar falando. Eu queria agora conceituar com vocês uma outra coisa que vem meio paralela a essa questão do pluralismo religioso e que tem sido aí muito colocado, especialmente para religiões cristãs, que é a questão do fundamentalismo. Vamos falar sobre o que é o fundamentalismo e por que isso tem gerado tanto, às vezes, tanto conflito no relacionamento entre as religiões atualmente aqui no nosso Brasil. Tá bom? Intervalo, voltamos já já. Eu quero